Manhua novo, vamos ver aqui um vídeo do Arcmon. Não é o que vocês querem, que é o Head of Taylor, mas é um bonzinho. Ui, está funcionando? O microfone está meio bugado. Mas isso daí, bora lá. Em 10 anos, uma bruxa maluca, um cavaleiro maluco, uma maga maluca, Todo mundo é maluco. uma furry maluca e um lanceiro maluco. Eu lembro desse Manhua. Eu já conversei com ele com o Arcmon. Ele estava pedindo uma sugestão de thumb. Lembro. Tá para destruir um reinado inteiro. E Já deixa like. o nosso mano estará aqui para impedir isto. Ele terá de se tornar o patrono de todos estes vilões Não sei maluquinhos se ele pediu ou se foi eu que sugeri, mas enfim. aqui, ó, que estão predestinados a destruir tudo. Mas como? Você me pergunta? É exatamente esta mesma pergunta a qual o nosso mano se faz também. E eu, Arquimono, segundo os terceiros quartos, estou Oxe, aqui é todo mundo. Rapaz, o cara é uma família toda em uma única pessoa. Brabo. para responder isso daqui, porra. Seu nome, o nome do manhua, repito, o nome do manhua Fala, se pra mim. chama I Became the Patron of Villains. Ou, em PTBR, Nem adianta, Arcmon, isso não existe mais. Manhua em PTBR não existe mais. eu Foi sou extinto. o patrono dos vilões. E eu vou ter de repetir, né, velho? Porque sempre Fala. aparece alguém perguntando o nome dos manhuais. É I Became Patron of Villains. Ah, não. Arcmon, eu vou perguntar para ti. Isso é ruim? São pessoas que dão engajamento. Isso é ruim aonde? A pessoa está dando engajamento e tu está reclamando. Esse youtuber de hoje em dia eu não entendo. Villains. Então já vai se apressando aí, vai colocando o seu dedo no like, já vai se inscrevendo. É que é muito bom porque é um comentário que é respondível. Logo tu vais lá e respondes. Está lá no vídeo, minuto tal. Ele só vai lá. É perfeito. Porque assim ganhas o teu engajamento e o engajamento da pessoa. São dois engajamentos, dois comentários que tu ganha. E não liga para o microfone que está tudo bugado. Porque sim, eu boto os nomes de todos os manhuas das intro, vocês que É não isso. veem. Desculpa. Os caras que pulam a intro, Arcmon. Achas que eles não veem porque eles não veem porque não querem ver. Porque eles são desgraçados de ruins. Chega aqui, já vai se ajeitando aí na sua cama, cadeira, sofá, bebendo uma água, tá ligado? E vamos de recap aqui. Vamos lá. Não tem mais ajeitar? Vambora. Este daqui é o nosso mano Alan, um simplório CLT médio que trabalhava 30/0 de domingo Putz! a domingo e o seu pagamento para tanto Não, se é 30/0 é de domingo a 4 domingos, mas depois volta no tempo. É isso, não? trabalho foi de Vasco. Ele reencarnou dentro do seu jogo 4 domingos já é um mês, mais ou menos. É 4 meses e meio. favorito. Por sorte, ele 4 meses e meio não, 4 semanas e meia. Um mês. se tornou um nobre neste mundo, que Ô, louco, aproveitava quanto de mais? todos os ângulos mais brabos de todos os tempos. Bom, vamos ver aqui. Um Beef Wellington. Um peru. Não sei. Lagosta. Peixe. E é isso. E até na hora do Oh, banho, ai, compensa. tá ligado? Ele nem precisava se lavar não, pois as suas lindas Bom morenas demais. empregadas estavam lá, tá ligado? E de fato, tudo isso aqui era uma vidona. E era bom, era perfeito. Não tem vídeo de Arcmon, não sei se é prefeito. É bom, mas prefeito, rapaz. Porém, entretanto, e todavia, Olha essa rachadura aqui. Sabe o que é? Falta de internet, abstinência de redes para sociais. seu desespero, ele reencarnou em um mundo psicodélico. Psicodélia, ou o nome deste jogo em si, a qual ele reencarnou. Um simples jogo de RPG de turnos, onde a fúria, a bom. ganância, a preguiça, o orgulho e a obsessão. Um mundo onde o reino, a nobreza e as cidades, basicamente tudo irá desaparecer por estes 5 pecados. Tô ficando meio triste porque eu te lembrei que tem muito jogo para zerar este ano e não sei se vou dar conta. Eu fiz uma mini listinha de todo jogo que eu quero zerar, mas acho que é muita coisa. Uma coisa simples, se der tempo. Aqui vai colocar quanto tempo é que vai demorar. Isso aqui está desatualizado, não liguem para as horas. Liga só para a quantidade de jogos. Também está desatualizado porque eu atualizei hoje. Então não liga para nada daqui não. Esse vai durar, ignora. Aqui é jogos retro, de PS3 para trás. Aqui é Steam Epic, Game Pass, Nintendo e é isso. Aqui é os meses. Vou tentar zerar em média 10, 12 jogos por mês. Vai dar uma média de 120 a 150 jogos no ano. Eu acho que não é muita coisa, mas enfim. Acho que dá. Se eu me esforçar um pouquinho, dá. É que aqui, 70 horas. São 3 horas por dia. Se tu dedicares 3 horas por dia, pô, dá bom. Enfim. Tá aí bastante jogo. E se der tempo depois, tá aqui os jogos que não tem data. Enfim. Estou me organizando. É uma listinha que eu gosto de fazer com, por exemplo, aqui tem todos os jogos que eu zerei.
Tô scrollando aqui devagarinho se quiseres ver. Depois eu vou colocar o link um dia no futuro, não agora, porque está tudo desorganizado, como tu tá vendo. Enfim. Estes aqui são os jogos que eu quero jogar. Se quiseres, vai lá pausando, que eu subindo devagarinho. E é isso. Perdão por não falar por todos um por um. Mas se eu fosse falar cada jogo, cada joguinho, não dá. Não dá. Ia ficar aqui até amanhã, ia dar um vídeo amanhã do próprio vídeo do Manhua em si. Dos capitais. Entre a nobreza existe uma certa família chamada Palácio, onde o filho mais velho é o rei das do Jobs e o segundo filho mais velho é o rei de produtos ilícitos recreativos. Rapaz... Essas paradinhas aqui. Deixo aqui pra não falar drogas. Tô falando melatonina, rapaziada. É só coisa pra dormir bem. E bem, neste mesmo jogo. Mas de outra que é realmente vício, é essa daqui. Cafeína. Isso daqui realmente é vicioso. Uma de suas missões é de investigar este mesmo reino aristocrático aqui, a Casa dos Palácios no caso. E aqui estará ele se perguntando se este mundo... Pô, limpinho, mané, limpinho. Encontrou uma sujeira aí. Está de brinquedo, em prantos, falando em voz alta que a Casa Palácio é a primeira a ser atacada pelos 5 pecados capitais. E ele reencarnou como o filho mais novo da Casa Palácio, o Alan Palácio. E ele também, o meu tipo de protagonista preferido, era um vilãozinho lixoso de terceira categoria. Por que será? Por que será? Por coisa do Rofter encheu o bolso do Arcamon? Não, imagina. Porra. Eu não tô reclamando, também tá enchendo o meu. Puta que pariu, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O vídeo do Arcamon, o último que eu postei. Meu Deus, meu amigo. Encheu muito bem o meu bolso? Não, porque eu tenho pouca view. Mas foi um dos vídeos mais vistos do canal. Porra. Se bem que encheu por causa do Rose, mas aí não é por causa da quantidade de views. Mano, o Rufus tá fazendo escola, tá? Em sua cama, em posição de rigos mortis. Pô, como é que ela se deitou e não... Não, esse cara aí levitou, não é possível. Como é que ele deitou e não fez uma dobrazinha na cama? Como é possível isto? Ele implorava com todas as suas... Nem sei o que rigos mortis significa, velho. Ele implorava com todas as suas forças para se tornar um CLT médio novamente. Olha o desespero do nosso mano. Em lágrimas já, se perguntando do que adianta viver no luxo se irá morrer em 10 anos. E por... eu preferiria e muito viver por 10 anos de luxo, tá? Rompendo... Se tu viver por 10 anos se esforçando pra caralho e tiver uma mentalidade de criar uma empresa foda em 10 anos e depois vendê-la, pode viver o resto da tua vida com luxo. Mas ias sacrificar 10 anos da tua vida para a possibilidade de conseguir isso, não é 100%. Eu acho que eu compensa mais a vida, sinceramente. Daquela fula lá em duas falando em voz alta que iria remover o que tornou este mundo em um caos. E aqui que a verdadeira história do nosso querido vilãozinho começa. Decidido mudar o destino deste mundo para poder viver uma pacata e tranquila vidinha. 2 meses depois, ele ouviu que foram 2 meses? Time skip assim do nada? Os órfãos de certo orfanato. O Evan, o seu cavaleiro, que veio aqui pessoalmente lhe informar que deixou o cuidado do orfanato para uma garota chamada Yutia. O nosso mano, por sua vez, respondia que ele era bem habilidoso, assinando de leve com sua cabeça, o que levava o Evan a se aproximar e perguntar se ele estava sendo elogiado, já que não conseguia dizer isto baseado em sua expressão facial. Mudando de assunto... Neutro. Meu Deus, que cara horrível. Super forçado lá, o Alan comentava que esperava que ele e o Evan trabalhassem bastante juntos ao seu lado. E bem, esta sua expressão cria e calculista. Eu também não sei sorrir, irmão. Eu sorrio muito feio. Quando eu sorri com os dentes, eu sou uma bosta. Por quê? Isso não é por curiosidade bem triste sobre mim, mas se tu também tiveres esse problema, eu vou dar a solução, que é sorrir mais. O músculo do sorriso não foi desenvolvido porque tu não sorris muito. Logo, ele não foi desenvolvido, então o teu sorriso não é bonito. Se tu sorrires mais, o teu sorriso fica bonito. Simples. E deve ter sido por meio de sua possessão neste mundo, já que o antigo dono deste corpo era bem mais expressivo. Este mesmo rapaz envergonhado aí é chamado de Evans e é um personagem raro deste jogo. Isto porque ele é sempre honesto e leal, mesmo em meio a traições e tal. O Evans chamava a atenção do Alan e perguntava se o nome Uma ótima pessoa de ter como companheiro. Pela garota era Yutia, pensativo, comentando que poderia ver o porquê disso também. Com um certo olhar, comentando que mesmo com seus olhos, que trabalhou por um tempo como mercenário, conseguiu... rapaziada, ontem não teve vídeo porque tem obras aqui em casa. Não tem o que eu possa fazer. Literalmente a minha parede tá toda quebrada, toda destruída. Vou continuar com uma rua, mas vou mostrar aqui uma imagem pra vocês. Porque ela não era uma garota normal. No dia que ele chegou naquele super
oposto orfanato e presenciou toda aquela situação terrível, ele foi capaz de ver que essa garota chamada Yuchi era forte o suficiente para ele próprio não entender os motivos dela estar presa ali. Oi, como assim? O porquê dele não ter trago ela para cá, já que ela era bem forte e seria bastante útil ter ela ao seu lado. E o nosso mano respondia que, de certo modo, ele estava certo. No entanto, deixar ela por lá fazia parte do seu plano. A garota chamada Yuchi Blood, uma não humana, que assinou um contrato com uma entidade de outro mundo para obter poder. Em questão. Ah, essa mina lá. Ok. É verdade, porque essa mina pra fazer thumbnail, eu fico dando sugestão de thumbnail para o Arkham de vez em quando, e usei essa mina como capa. É verdade. Vou mostrar até aqui o exemplo. Foi esta capa que eu sugeri para o Arkham. Eu não tinha visto nada sobre o manhwa, só pesquisei umas imagens e foi essa capa que eu fiz. Ela me deu um contexto sim básico. Quem me deu o contexto básico, na verdade, foi o ChatGPT, não foi o Arkham em si. Eu pesquisei o título, dei um resumo da obra e eu fiz a capa consoante isso. Questão de anos, ela irá se já nem lembrava. Apóstola da Fúria. Isso em 15 minutos. A vida de centenas de milhares de pessoas. Porém, entretanto e todavia, ele poderá impedir isto se ela crescer em paz. E este assunto aqui já estava resolvido por hora. Em relação da pergunta do Eva a respeito de trazer a Yuchi para cá, era um não. No entanto, tinha de inventar uma desculpa para não trazê-la para cá. Ele só não podia falar que não queria uma maluca ao seu lado, mas ele... Ué, mas tu salvou ela de ser maluca? Ela não é maluca, certo? Quer dizer, depende da situação, já que a psicopatia muitas vezes é de nascença por causa de um distúrbio mental. Se for esse o caso, aí sim. Botava sua marra de crio e falculista lá falando para o Eva que ainda não era a hora. Essas falas deixavam o Eva confusa. Enquanto ele estava lá pensativa, o nosso mano pedia para que ele garantisse que ninguém mais falasse sobre isto e investigasse o dinheiro no orfanato. Antes que o Eva se retirasse, o nosso mano pedia para que ele entregasse aquela carta para Yuchi. Essa imagem é muito legal, porque tá mostrando que o prota está sendo iluminado pelo seu próprio conhecimento, que é legal. E este aqui, como não tem o conhecimento, não está sendo iluminado. Ou se pode ser iluminado pela riqueza. Não sei qual seria a mensagem desta imagem, mas achei muito legal. Será que o prota é a pessoa que está por debaixo, que recebe os louvores, e este cara aqui é o cara que fica por trás das sombras, fazendo as coisas por trás? Também pode ter esse significado. Uma imagem ambígua, mas interessante. Também, pegando o Evan de surpresa ao ver que esta era uma carta que iria deixar ela bem mais tranquila. Por fim, vimos o Evan saindo da casa palácio a cavalo. Enquanto via ele partir, o nosso mano comentava que mesmo não sabendo se aquilo irá deixar ela mais tranquila ou não, era bem melhor do que não fazer nada. E bem, o real propósito desta carta é para usar uma frase que ele próprio já ouviu dezenas de vezes dentro de um jogo. A agonia das trevas, impassividade da luz pertence à queda. Frase esta que sempre aparece durante a história do pecado da fúria. Esta frase sempre aparecia no jogo, como uma tentativa para acalmar a fúria da Yuchi, mas era tarde demais. No jogo, todas as tentativas eram falhas e uma luta começava. Porém, agora pode não ser tarde demais, por isso Justo. fez o mesmo uso. É que ela já estava lá, por isso a mente dela pode já ter sido quebrada, porque uma mente de criança é muito mais suscetível a ser quebrada do que uma de um adulto. Se eles estiverem no mesmo nível de sanidade, claro. Tal frase, dando uma leve suspirava, não deixava de comentar que era inútil se tornar um amigo de um monstro por causa de uma simples frase assim, mas talvez funcione. Putas, salvou a criança, ela não é um monstro. Pelo menos já poderia virar, mas... não sei, enfim. Já que ela adorava alguns deuses de outro mundo. Já ao lado da Yuchi Blood, além da tal carta em si, o Evan se tremia de medo, pensando que ela era uma pessoa que parecia que não possuía emoções alguma. Pegando ele de surpresa, Yuchi perguntava se esta era a mensagem do Alan, com uma grande expressão totalmente psicopata das poucas ideias, perguntando qual era a razão dele não querer ela por perto. Vixe, rapaz, já ficou putaça. Era exposto em seu olhar, mas antes que algo pudesse acontecer, o Alan realmente raivosa. As falas do nosso mano, assim falando para ela que ainda não era a hora, era a respeito da questão do tempo. Por alguma razão, isto até que acalmava ela, abraçando aquela carta e falando como assim? Esta era uma promessa então, que apenas ela e o seu mestre saberia, e que agora, de fato, entende. Com este entendi nada. seu sorriso mais yandeiristicamente yandeirístico das poucas ideias. Yandere? Será? Que finalmente conseguiu entender
tudo o que o Então explica pra nós que eu não tô entendendo nada. nosso humano queria dizer. Enquanto isso acontecia, a cena do nosso humano tirando uma cochilada de leve das poucas ideias que tava rolando. Você consegue entender? Explica aí pra mim. Seguinte, vimos o Alan na biblioteca da mansão, procurando por algo, enquanto o Evan vinha de lá falando que ele havia salvado a segunda pessoa que ele havia mencionado também. Ele, por sua vez, perguntava se tratou ela bem, e claro, o Evan respondia. Mas antes que a conversa pudesse continuar... Putz, quebraram uma a pessoa chegava porta, chutando as portas. para longe. Pessoa esta que era o segundo filho mais velho da família Palácio, o rei dos produtos ilícitos usados de forma recreativa, tratando o Alan como um idiota, perguntando o que um analfabeta como ele estava fazendo segurando o livro. Logo tirava aquele seu sorriso do rosto e mandava o Alan responder agora mesmo, enquanto mesmo se perguntava como que o verdadeiro Alan conseguia aguentar este cara. Rapidamente se curvava para o seu irmão e respondia: além de possivelmente ser morto, ainda vai ser atormentado pelos irmãos, né? Irmãos? É irmão. Que como ele estava querendo usar a biblioteca agora, iria sair bosta. agora mesmo. De repente, uma coisa passava de raspão no rosto do segundo irmão. Uma faca que parava enficada na parede. Próximo da porta, certa pessoa chamava eles de insetos barulhentos. Pessoa esta que era o primeiro irmão mais velho, o rei dos jobs. A briga entre os irmãos lá acontecia pra saber quem eram mais babacas e tal. E enquanto tudo isso estava acontecendo lá, o nosso tá vazando. da sua habilidade secreta, saídas definidas. E bem, no jogo, o condado de Palácio sumiu rapidamente. No entanto, a sua força era bem maior do que o nosso humano achou. Basicamente, os irmãos babacas aí estão lutando pela posição de chefe da família, um deles sendo a grande figura do submundo, conhecido também como o rei das jobs, e o outro gerente de um grande cartel de larga escala, o rei das drogas. Com tudo isso em mente... Mas esses produtos que eu vendo cafeína, vamos chamar assim pra ser mais fácil. Se eu vendo fica vendendo cafeína, também não seria um submundo? Ou não? Porque o outro é o rei do submundo por causa de job. Esse aqui é o rei do submundo. Não é rei do submundo, mas vende cafeína. Entendi, não? Que se exploda, o nosso mano pensava, não irá se envolver com nenhum desses dois, não. E eles que se matem. Eu vou mais do que certo. De forma feliz e pacífica, sendo um inútil filho mais novo. Ou assim ele pensou. Em seu quarto, Evan comentou que o segundo filho não parecia estar normal. Mas diante dessas falas, esta era basicamente a reação do nosso mano aqui. Tal atitude levava o Evan a se perguntar como que diabos um cara como este descobriu sobre o mercado negro de escravos e experimentos biológicos acontecendo em uma outra região. A sua única conclusão, enquanto olhava em direção do nosso o pratinho todo acabado. mano exausto, era que ele tinha muito preparo, Batman. Tá, ele tinha muito preparo, velho. Por fim, Confia. comentou que ele havia mandado aquela criança para o orfanato. Vendo esta sua expressão, se lembrava de suas falas, que ela não era uma criança normal. E depois de ver, ela tinha certeza dessas suas falas. Como o Reino Unido, composto por várias nações... Ok, Reino Unido, tava pensando no país Reino Unido, não no Reino Unido em si. Que seria um reino que é unido, da forma literal, não da forma que é utilizada geralmente. A ação central é o Reino Kalian. A pessoa salva do mercado negro foi o segundo boss deste jogo, o personagem chamado Deus Macalian. Depois de ser vendido, ele se tornou um dos 5 grandes pecados, o pecado da preguiça. Então, aniquilou todo o reino da forma mais horrível possível. Foi nesta parte da história que muitos jogadores ficaram surpresos com a crueldade que tinha neste jogo. E bem, ao contrário do seu apelido, que era o pecado da preguiça, ele foi conhecido por alguém que trabalhava duro. Por isso que o Alan enfatizou bastante tratar ele com muita gentileza possível, já que ele poderia pagar sua gentileza depois. Bom. Enquanto controlava lá a sua tremedeira, respondia para o Eva que a razão pela qual enviou ele para o orfanato era porque ainda não era a hora, levando ele a responder que isto era o esperado. Perguntaram sobre a segunda carta enviada para Yuja, se tinha alguma coisa para ver ou não. Nesta carta, perguntava se ela estava bem, contava alguns acontecimentos entre ele e os seus irmãos de forma cômica, e entre outras coisas também. Assim respondeu para o Eva, que foi apenas para conversar um pouco, pedindo para que ela cuidasse das crianças doentes que ele havia enviado para lá. E já em tal orfanato em si, vimos tal garoto Macalian em si também, o garoto doente, parado naquela mesma posição o dia inteiro. Pô, mas tá todo acabado, cheio dos cortes, putz. Chamava sua atenção e perguntava se ele estava quebrado.
pegando ele de surpresa. Fisicamente, sim. Se isto foi por conta do Cabra Negra. Pessoa esta que era a própria Yutia, falando que apesar de tudo isto, a Grande Lua havia escolhido ele, e por isso que ele deveria ser parabenizado. Grande Lua? Braços, pedindo para que ele sinta o poder que recebeu e deixe o seu potencial ser liberado, estendendo a sua mão para o garoto, mandando ele ser leal, seguir as suas ordens, pois assim ele poderá por fim se vingar. De repente, fios de energia saíam do garoto. Que desgraça é isso? Enquanto isso acontecia, a Yuti olhava em direção daquela carta e falava que agora ela deveria mandar a sua resposta para ele. No dia seguinte, o El vinha até o nosso mano desesperadamente, gritando que havia acontecido um problemão. Preocupado, falando a respeito Qual? do seu segundo irmão, onde ele, em certo local, envolto de fios de energias púrpuras... Não, poder do cara lá... Pera lá. Eu acho que eu tenho um culpado. Não sei quem, mas eu acho que tem um culpado. Havia perdido a sua vida. Tempos depois, vamos ao funeral do rei das drogas. Esta aqui era a exata situação do seu pai, no Meu Deus. velório do seu filho. Enquanto isto estava rolando lá, o nosso mano não deixava de pensar consigo mesmo que sabia que esta família aqui era conturbada. Mas isto aqui já até que é demais, tá? De qualquer forma, pra este cara ter sido morto por conta de uma queda acidental era bem diferente da forma como o nosso mano se lembrava. No jogo em si, o filho mais velho, por sede de poder, tira a vida do seu irmão mais novo. No fim, ele chora desesperadamente, dizendo que finalmente havia feito isto. Mas agora, ele tinha esta expressão aqui, quase como se falasse que isto foi uma grande sorte. Deixando tudo isto de lado, mais uma vez ele dava uma boa olhada naquele caixão, pensando que tinha de resolver os seus outros problemas agora. Um ano depois se passou desde esse funeral. Skip do ano pra quê? Como os problemas de sucessão foi resolvido, o filho mais velho se tornou encarregado do cartel de drogas do segundo filho, e o condado se tornou bem mais pacífico. Já ao lado do nosso mano, ele curtia sua vida pacífica. Quando isto eu já quis comer isto aqui, rapaziada, mas eu achei muito ruim, por amor de Deus, ruim demais. Não sei se foi eu comprei uma versão barata, não sei o que foi, mas aquela versão era ruim, parecia plástico. Fiquinha lá, tá? Como um nobre comendo os seus docinhos e tais. Ele vem trocando cartas com a Yutia neste último ano, o que tal coisa levava ele a pensar que se manter contato com ela será uma coisa bem útil no futuro. Era uma carta bem fofa, diga-se de passagem. Ah, legal. De uma simples criança se divertindo sem problemas algum. Por fim, ele via a lista de patrocinadores escrita pela Yutia, o que levava ele a comentar com Eva que a lista havia aumentado e que de fato era interessante que mais e mais patrocinadores continuavam ajudando o orfanato. Mudando de assunto, o Eva comentava que havia recebido um chamado de uma guilda de informações. Mas o que elas querem em troca? Elas querem... Porque ninguém fica dando dinheiro ao orfanato sem saber. Tu tens de entregar alguma informação, tens de entregar o que acontece lá, de que comida dão, com que propósito querem reabilitar as pessoas que estão lá. Orfanato não é reabilitar a palavra certa, mas tu entendeu, né? Sobre achado de uma pista. O nosso mano respondia que isto era um alívio, pensando que deve ser livros ancestrais sobre o terceiro boss, que finalmente irá achar alguma coisa. Com tudo isto, feliz ele olhava para o sol que vinha da janela, pensando que tudo estava indo muito bem. E hoje era uma manhã bem pacífica. Em outro local, enquanto uma atrocidade acontecia... Foi só falar que era pacífica. Falando entre si que o filho mais velho da casa Palácio era bem generoso, pois agora a organização tinha algumas centenas de membros. De repente, eles eram pegos de surpresa. Foi só o Prota falar que tava pacífico, 5 mais. Os homens sem vidas. Eles gritavam entre si, pedindo por ajuda, falando que suas mãos estavam se movendo sozinhas. Controle mental? Cadê? Não é mental, porque a cabeça dela está de boa. É controle físico. Um massacre acontecia. Tipo aquela na lenda de Aang, aquela velhinha que fazia magia de sangue. Longe, em um certo beco, vimos uma certa figura encapuzada. Figura esta que era o próprio Macalian, o pecado da preguiça. Após o seu trabalho, perguntou... Ah, agora eu entendi porque que é preguiça, só fica mexendo os dedinhos. Para o Yutia, qual era o... Igual o King de Nanatsu Taizai, que também só ficava mexendo os dedinhos. Que também era da preguiça. Ponto de fazer tudo isso aqui. Tudo desconecta. E ela apenas olhava em sua direção e perguntava se ele estava com pena daqueles caras. E ele respondia que não, já que eles tiravam vida de pessoas para criarem drogas. Somente não sabe o que isso daqui tinha a ver com a sua vingança. A Yuji respondia que sim, isto tinha muito a ver, já que essa era a fase para criar um espaço em torno dele. Rindo da forma mais yandeira possível, perguntaram como que eles...
Se não é relacionado à vingança diretamente, como é que ela vai ser indiretamente? Poderiam estar neste local sujo quando aquele cara chegar, o que na qual Macallian apenas respondia com entendido diante de toda esta sua psicopatia aí. Os céus eram iluminados por aquela lua crescente esta talhada no solo daquele lugar. Se alguém não... Quer dizer, é difícil dizer que se alguém não notar, mas no dia a dia, no ângulo de uma pessoa normal, é difícil de notar. Mas no ângulo que nós estamos vendo aqui, um contrapicado, é mais fácil. O contrapicado, vou simular que isto aqui é uma câmera. Isto aqui é o objeto que ele está sendo gravado. Isto aqui é um contrapicado. Não, isto aqui é um ângulo picado. Contrapicado é gravando de baixo para cima. É isso. Então isto é um ângulo picado. Vocês falam plangé e contra-plangé, mas enfim, aqueles que se deu pra entender. Denominavam a lua azul, queriam ser a espada do nosso mano. Eu não sei porque que vocês falam plangé se vocês não são franceses. Por que o Brasil inventou? Não, vamos falar plangé. Por quê? Não se passaram desde então, e já ao lado daquela pessoa em si, que era o nosso mano, o Eva vinha de lá o mais cansado possível. Joinhas das canseiras das poucas ideias, ele comentava que a quinta pessoa foi mandada para o orfanato. Emoções. Então são todos, né? É 5 vilões, não? Nada mais que o puro sentido dessa palavra, emoções. Não entendi, o Prota tá triste de um lado, feliz do outro. Pensando que por fim, por um bom tempo, ele havia conseguido salvar todos os pecados capitais. Após as emoções, o nosso mano pedia pra que ele comesse um pedacinho de bolo lá, tá ligado? E o nosso mano... Pô, esse cara tem uma vida boa. Pô. Bate a meta de 500 milhões de vendas e ganha um bom bolo de bonificação. Bem, enquanto vimos o dia a dia de um celebrity lá sendo tratado como um pet pelo seu patrão, nosso mano não deixava de pensar... Melhor se tratar assim como um pet do que ficar escravizado na escala 7x0. Tô errado? Será que teve problemas procurando pelo pecado da ganância? Esse cara aí vai lá resgatar uma criança, volta. 7 meses depois vai lá, busca outra criança, volta. Também teve a vez que ele entregou a carta do Prota. Recebe doce na boca. Esse cara tá tranquilo. Mas com o Eva ao seu lado e com o seu conhecimento do jogo, tudo saiu como planejado. Por fim, ele se sentou ao lado do Evan lá, enquanto mesmo perguntava se ele estava feliz, e sim, o nosso mano respondeu, apesar de não aparecer tanto. O nosso mano apontava para o seu rosto lá e falava que aquele era o seu sorriso e tal, perguntando... Meu Deus, sorriso pra baixo é diferente, irmão. Acho que isso não se chama muito bem sorriso, mas tu é que sabe. Não conseguia perceber e tal também. Enfim, neste jogo, os 5 pecados que se tornaram... Eu sempre fui uma pessoa que tinha cara fechada. Todo mundo dizia que eu ia ser um guarda boato, alguma coisa assim, porque eu tinha uma cara fechada pra caralho. É o que se tornaram por conta dos seus passados. Mas dia do Prota me supera muito. Terríveis. Mesmo agora que seja esse passado antes deles serem pecados ou não, a chance de salvar todos eles antes que eles sofressem algum tipo de trauma ou algum tipo de evento... Rapaz, eu acho que trauma não vai safar-se, mas... Enfim. Que deixariam eles traumatizados eram baixas. Porque todo mundo aí é órfão, pelo visto. Então, trauma já tem. Por esta razão que nosso mano estava preocupado de resgatar todos eles após estarem todos traumatizados. Coincidentemente que perguntava sobre o orfanato. E o Evans entregou aquela carta para ele, comentando que, como sempre, estava tudo indo bem. Comentando que quando elas chegaram no orfanato, elas apenas pareciam bonecas quebradas, sem emoções algumas. Putz. Mas agora, todas elas não se incomodam. Ah, até que tá tranquilo. Crianças. Essa aqui tá se fazendo muito adulta, mas enfim. Criança. Pausazinha pra tomar melatonina, tá quase na hora de dormir. Demonstrar suas emoções e estão visivelmente Ajuda a dormir. mais felizes. Recomendo demais. Ao ver isto, enquanto abria aquela carta, levava ele a responder aqui, então... Só tomar uns 45, uma hora antes de dormir, dormes perfeitamente. Precisava contratar mais cuidadores separados, vindo a própria Yuti em sua mente, pensando que ela tem feito um ótimo trabalho cuidando deste orfanato em... Essa aí tá trabalhando mais do que o amigo do Prota. Não sei se dá pra chamar de amigo, porque deve ser um contratado, não sei, um mordomo, não sei. Naquela carta, ela falava que todos estavam bem e crescendo bem também, que ele não precisava se preocupar, que todos estavam felizes e vivendo super bem. Feliz, o nosso mano pensava consigo mesmo, que elas eram ótimas crianças. Tu só tá mandando carta pra uma, não tá mandando carta pra todas? Todos aparentemente estavam felizes. Pra todos, já que também tem homem aí, pelo visto. Ou seja, ele poderia dizer que o ambiente do orfanato era bem precioso para elas. Evan perguntava quando ele planejava conhecer essas crianças, já que ele sempre falava que iria lá. Desviando o seu olhar, ele respondia essa pergunta em sua mente, que nunca, jamais... Ui, coitada,
crianças! Que nunca planeja conhecer. Desgraçado, maldito, tá prometido pra criança, já acreditando em ti e tu vai dar de costas. Que desgraçado, maldito! Morra no inferno, prota. Vai salvar as crianças do inferno pra colocar elas em outro. Nenhuma dessas crianças. Mesmo que seja uma coisa boa ficar próxima delas, já que são poderosas, eles não têm uma personalidade a qual o nosso mano gostaria de estar perto, não. Talvez seja por conta da forma brutal que os pecados foram criados, passando mal lá que só ele não deixava de pensar que foi sim uma coisa boa salvar todas elas, mas isto não deixava ele isento de sentir medo de ser e de Vasco por elas ou não. Tá bom. Escolhia para o Evans que em 5 anos Eu entendo, mas iria até o choquei. orfanato. Enfim, Medo é irracional, não é pra ser racional, então não precisa de entender. para sobreviver neste mundo de fantasia, ele precisará aprimorar Tem suas núcleo. próprias habilidades. Felizmente, não é necessário ser talentoso para aprender magia, e este seu corpo era perfeito para isto. Enquanto ele estava lá praticando e tal, o Evans perguntava se ele já ouviu falar sobre a Lua Azul. A sua prática se intensificava e o Evans respondia que duas é uma bolinhas. organização que ganha uma fama por caçar criminosos, levando Quem será? Quem será? Nós nem sabemos. nosso mano por Mas ok, deu para perceber que eles conseguiram reconhecer a imagem, mesmo que estivessem muito mais abaixo do que o ângulo de visão que nós estávamos assistindo. perguntar se isto não era uma coisa boa, não deixando de pensar que nunca ouviu falar sobre este Lua Azul dentro das informações do jogo. E aqui que mora o problema, pois segundo Evans, a Lua Azul tira até vida dos nobres também. Decidido, a partir de hoje, o Evans irá dormir mais perto do quarto do nosso humano para poder proteger a sua vida da Lua Justo. Azul. Enfim, em outro local, a Yutia perguntava sobre os seus relatórios, perguntando sobre o norte. O pecado do orgulho, chamado Seurang, respondia que havia arrancado Que imagem é esta? Por que tá fazendo ela com essa pose? todas as cabeças dos corpanceantes de escravos por lá. O pecado da ganância, chamada Hine, perguntava se todos os corpos foram queimados. Mas antes Essa é das minhas, ganância, ser ganancioso, é bom demais. que ela fosse respondida, outra pessoa chamava sua atenção e comentava que ele havia Pera, acabado são só 5 pecados? Rapaz, tá faltando alguma coisa aí. Tá faltando os 2. da sua tarefa no sul também, comentando que deu conta de todos os centros de testes ilegais em humanos, sendo este daqui em si o pecado da obsessão, chamado Radan. Com isto, a Yutia chamava a atenção de Pecado da obsessão? Que pecado é esse? Ela e ele teoricamente seriam ganância. Já que ganância, obsessão e ganância. Rapaz. todos aqueles quadros, falando que tudo estava indo Não deve ser os 7 grandes pecados, deve ser do grupinho dos 12, escolheram uns e é isso. Porque originalmente são 11 ou 12 pecados capitais. de acordo com a vontade dele, e que eles Quer dizer, adapta bem isso. apenas existem pelo bem da grande lua, sendo estes 5 em si a organização Lua Azul, os 5 pecados capitais e os 5 a quais o nosso mano que somos estão apenas crescendo inocentemente, mas não, já são todos psicopatas. O Macalhan chama Não sei se psicopatas, mas. Porque psicopatia. Descreve psicopatia, preciso perguntar isso. Só as últimas 2 que não faz cheque. De resto, tudo é definição de psicopata. Tem dificuldades ou incapacidade de sentir empatia? Dá para dizer que sim. Então, são crianças matando pessoas. Não é possível dizer que eles têm empatia ainda. Meio complicado. Para a idade mental que eles têm, é loucura o que eles estão a fazer. Segundo, não sente culpa ou remorsos? Claramente não. Pode ser frio emocionalmente? Eu acho que sim. Para fazer o que estão fazendo é preciso, né? Eu acho que aqui eles não são manipuladores nem mentirosos, mas calculistas eu acho que se encaixa. Eu acho que é isso. Esses últimos 2 aqui não, mas de resto acho que até que assina muito bem. Eu estava reclamando de dizer que não são psicopatas, mas até que são, parando para pensar. Enfim. chamava a atenção da Yutia, falando que o chefe da Avalon era o filho mais velho da família do Conde Palácio e que ele havia encontrado uma ordem escrita perigosa enquanto ele estava no sul. Pegando a Yutia de surpresa ao ouvir que o filho mais velho estava querendo tirar a vida do seu irmão mais novo, ou seja, tirar a vida do nosso mano. Todos ali ficavam inquietos, enquanto a Yutia respondia que entendia. A garota Furry e a Rin Todo mundo se com tremiam medo. de medo. Todos em silêncio, vendo aquele olhar da Yutia falando em voz alta, que entendia muito bem.
2 anos se passaram, e o pai do nosso mano que foi de ternos de madeirados agora. A sua morte foi espalhada pelo condado como um ataque cardíaco. No entanto, enquanto mesmo dava uma leve suspirada, pensava que isto aqui foi uma mentira, pois o seu pai havia perdido a sua vida por conta de uma overdose. Com isto, ele morreu por parte do seu Ai, que família. irmão mais velho, que a lua azul havia atacado eles ontem à noite. E vendo tudo isto daqui, levava o Alan a pensar que eles estavam bem mais atentos sobre esta organização chamada Lua Azul. Por fim, com a morte do Conde, como se ninguém se importasse com ele, este enterro acabou em silêncio. E enquanto o Evans, ao lado do Alan, saía daquele local, este que era exatamente o mesmo olhar do seu irmão mais velho, atento a cada uma de suas ações. Já em seu quarto, o Evans perguntava o que ele estava fazendo, o porquê dele estar arrumando as suas malas, e ele respondia para que o Evans fizesse elas também, pegando o Evans de surpresa ao ver que eles iriam fugir daqui. Após tudo isso, enquanto ia até uma Faz sentido, já que o cara é maluco e manipula toda a cidade, é melhor fugir. Mas o seu plano era ir apenas de ir para uma pequena cidade, para o sul, para ser mais exato, de Palácio, e esperar a poeira baixar. Tínhamos uma visão do seu irmão mais velho lá também, vendo eles partirem naquela carruagem. Foi tudo uma maravilha neste pequeno condado aqui. Pena que este seu paraíso durou apenas 3 dias. Oxi. Foi. Ah, o irmão deve ter pedido pra atacar, né? Acho que faz sentido. Porque depois de 3 dias, ele teve de voltar agora para o funeral do seu irmão mais velho. Olha. Ah, o outro foi atacar, porque estavam querendo atacar o Prota, porque este cara tava querendo atacar o Prota. Logo, eles foram atacar ele. Ok. Faz sentido. Quando o rosto sem vida do seu irmão se perguntava quem foi o responsável por isso. E quando que ele foi para perguntar a causa da morte, este aqui foi exatamente o tratamento por parte de seus guardas. Todo mundo com medo. Se perguntava... Porque é o principal culpado. Porque é o irmão. Logo ele vai virar o cara. E logo 3 dias depois do... que o pai morreu, faz completo sentido. Meu Deus. O que havia de errado com eles. Com isto, o Medo é claro. Ele chamava sua atenção e, para surpresa do nosso humano, ouvia do seu cavaleiro mais confiável, que não saía do seu lado, se foi ele que fez a Avalon, a organização do seu irmão, desaparecer inteiramente em uma única noite. Ao ver isto aqui e ver como todos os outros estavam agindo, fez ele entender a sua situação, a qual ele se encontrava, pensando que todos pensavam que ele era o responsável por tudo isto. E bem, 4 dias atrás, logo quando o nosso mano saiu da sua casa principal, o Evans perguntou para ele se não seria melhor eles ir para uma cidade. E jamais mesmo, ele pensou consigo mesmo que Hotmil era o melhor lugar possível ao qual ele poderia ir. Ele de fato conseguiu salvar todos os pecados capitais agora e de certa forma conseguiu impedir. Mas já não é o líder da família agora? Ou não? A ruína deste mundo. Agora, todas elas podem crescer como simples crianças e viver uma vida feliz, ou assim ele achava. Que todas elas estavam crescendo felizes, longe de qualquer tipo de perigo. Mas mal vai. Que uma organização secreta se criou. Por outro lado, na cidade de Rodmil... O tamanho desse... Ah, não. É perspectiva. Por um momento eu pensei que tinha um gato do tamanho de uma casa. Nada a ver com o jogo e nem com a história principal. Por esta razão que ele está indo pra lá. O lugar perfeito para o nobre viver. Eu vou ficar por lá, sem lidar com... E a tua casa? Todas as pessoas estão lá sendo empregadas, gerando emprego. Tu estás gerando emprego porque tu tens um castelo para cuidar? Vai ficar lá abandonado? Vais demitir muita gente só pelo teu conforto? Tá certo. Problemas algum e só na tranquilidade enquanto eu não faço nada. Enquanto ele tinha isto em mente, o seu irmão mais velho via ele sair da casa principal, perguntando se tinha de tirar a vida dele ou não. Se lembrando de quando nosso mano veio até ele falar que iria sair silenciosamente e ir para longe, por esta razão que ele achou que não tinha razão de tirar sua vida. Mas hoje, esta indecisão permeava sua mente, se perguntando se tudo isto era por conta que a Avalon não estava indo bem, ou porque o Alan apenas lhe irritava. Com isto, ele chamava pelo seu subordinado e mandava ele seguir a carruagem do nosso mano. Este rapaz perguntou se ele tinha intenção de tirar a vida do seu irmão agora. Esta pergunta pegava ele de surpresa, pensando que este cara nunca havia respondido às suas ordens antes, e vendo aquele seu semblante confuso do porquê dele estar lhe perguntando isto. Por fim, ele apenas mandou aquele cara fazer o seu trabalho e seguir as suas ordens, mas antes que ele pudesse terminar suas falas, era acertado era das coisas da lua, né? Fortemente em seu peito.
Ataque vindo este do seu próprio subordinado, perguntando como ele ousava lhe trair. Pessoa essa que estava apenas se passando como seu subordinado por todo este tempo, chamado de Hidan, um membro da Lua Azul, respondendo que não estava traindo ninguém, que estava... Mas por que o pessoal chamou de Lua Azul? Será só um formato de lua que era deixado? Se eu fosse lua vermelha, até daria para entender se eles fizessem um sinal com sangue do pessoal, mas lua azul? Por que azul? Apenas brincando de guerra. Com isto ele comentava que tinha crenças a quais lhe foram ensinadas pela Lua Vermelha. Como um da Lua Azul, ele era a espada daquele homem e é natural que se mova de acordo com seus desejos também. Com um olhar frio de poucas ideias, falando que se alguém tenta ferir a grande Lua Azul, por fim terminava seu trabalho, falando que ele iria agir por conta própria. Enquanto viu o irmão mais velho jogado no chão, o Hidan falava que isto havia durado 5 longos anos ao seu lado. E apesar do O cara ficou 5 anos espionando só pra acabar com o cara, meu Deus! irmão mais velho falar de seus capangas, ouvia que todas da Avalon iriam sumir do mapa, com certo pesar em seus olhos, falando que isto era uma pena. Que, de certa forma, era até que bem triste. Por quê? Durante aquela noite de uma lua crescente. Oh, Pixar, claramente a imagem da Pixar, não tem como não lembrar. Indo embora, deixando ele para trás, falando que a própria organização Lua Azul havia lhe dado uma chance. Com isto, vamos à notícia do nosso mano recebendo a notícia que ele teria de voltar para casa, voltando de volta para aquele funeral do seu irmão mais velho após as suas longas férias de simplórios 3 dias. 3 dias. Já não bastava todos estarem com medo dele. Até o Evans ficava lá lhe perguntando quando que ele havia se tornado o líder de uma grande organização das sombras. É o Shadow, personagem secundário figurantes das poucas ideias, não tem como. Atomix. Segundos depois, vimos ele lá todo retraído em um canto lá do funeral, a ponto de chorar. Perguntava para o Evans explicar o porquê de todos verem ele como um grande vilão. E o Evans respondia que aquele a qual se beneficia com tudo isto daqui, com toda essa situação, era apenas ele, pegando o Alan de surpresa, que após foi o meu raciocínio principal, o irmão mais velho foi morto e ele tinha um álibi perfeito. Quase que fosse um grande plano de um grande nobre, terrível, aristocrático das poucas ideias. Com isto, o Abbas comentou que a Avalon havia acabado e não tinha mais nada que lhe incomodava. E apesar dele agir todo felizinho lá, comentando que ele era um grande líder de uma grande organização criminosa que havia mandado todo mundo de Vasco e tirado a vida do seu irmão, bem, ele apenas dava uma longa suspirada, pensando que era impossível que uma organização apenas conseguisse tirar a vida de uma grande figurão da nobreza e do submundo. É impossível, é impossível. Coitado. Em um único instante. Qual era o seu irmão? Coitado não, porque foi salvo graças a eles. Simplesmente ele perguntou para o Evans se essa era a mesma organização que ele havia comentado antes. E ele perguntava se ele estava se referindo à Lua Azul. O Evans respondia que não eram eles. Eles não estavam envolvidos nisto, já que não? É um senso comum que quando a Lua Azul ataca, eles deixam uma marca no chão ao invés de corpos espalhados. Em contrapartida, foi dito que os membros da Avalon perderam suas vidas por uma espada. Ao ouvir sobre isso, leva a ele pensar que a Lua Azul não havia aparecido no jogo, e já que não foram eles, quem mais poderia ser o culpado por tudo isso daqui? E já ao lado da Yutia, ela perguntava se algo foi deixado para trás. A Hina respondia que não. E o mesmo a garota Fúria respondia. Em seguida, o Macalian falava que os 468 soldados da Avalon foram 400? Pô, pensei que tinham dito há pouco que tinha passado de 100, mas 400 é um grande up. Foram aniquilados. O Radan respondia que eles também haviam feito o seu trabalho e havia cortado todos eles, levando a Yutia a colocar este seu sorriso mais psicótico aqui de todos os tempos em seu rosto e comentar que isto era ótimo, que tudo isto era perfeito. Rapaz, e assim, doidinha da cabeça. Criminosa. Toda a Avalon virou apenas poeira em apenas 5 dias. O Radan comentava com ela que a limpeza não foi perfeita, o que deixava ela curiosa, mostrando aqueles... Será que as pessoas, as do Job, também morreram? Porque ele disse que mataram todas as pessoas da Avalon, é esse o nome? Deixa eu lembrar. Vou chamar de Avalon, esse grupinho do Prota. Mas também não interessa lembrar agora porque também já acabou. Não faz sentido lembrar do nome de um grupo que já não existe. Esse grupinho do irmão do Prota. Ex do Job também morreram? Porque teoricamente fazem parte do grupo, ou não?
papéis, comentando que havia encontrado os nobres que tinham uma conexão com a Avalon, o ducado de Altia, que tinha uma conexão bem profunda com a Avalon em si. A Yuti apenas olhava aqueles papéis em silêncio, e com um olhar de poucas ideias falava que todos eles sabiam bem o que ela iria falar, deixando todos eles ali atentos, e com Radan por sua vez respondendo que ele próprio iria cuidar deste assunto furtivamente. Eu queria saber, como é que esse cara, um órfão, conseguiu uma espada tão maneira assim? Como é que esse cara conseguiu? Por fim, a Yutia dava uma leve suspirada e acalmava sua fúria. Em seguida, perguntava para Hina se esta era uma informação confiável. E sim, ela respondia, enquanto entretinha a Sarah lá. Eu já esqueci o seu nome, da garota Furry. Vai ficar com Não decorei nenhum até agora. Ela comentou que todas as guildas agem Eu jamais irei decorar nenhum nome neste manhua, duvido. iguais. Também, em nenhuma rua, na primeira hora, nem na primeira meia hora, não decorei nenhum nome. Lloyd Fronteira, jamais iria decorar na primeira hora. Edroth Taylor também, não decorei na primeira hora. Nenhum personagem que eu lembro muito bem não foi na primeira hora. Chamam isso de Espada do Inferno, feito pelo mestre Espadachim, o que levava a Hina a perguntar se deveria acompanhar todos os seus Kaiden também não foi na primeira hora. E sim, vai ter uma rua do Kaiden em breve. Esperem. movimentos. Yutia respondia que sim, que isto não deveria chegar Eu sei que vem do Kaiden, mas vou chamar do Kaiden porque eu não lembro do nome do protagonista. ouvidos daquela pessoa. E quando Macallian foi para falar sobre que aquela família que foi ameaçada, ela interrompia, falando que eles eram apenas espadas, exalando a pura energia das psicopatias das poucas ideias, falando que uma espada não pode pensar por si mesmo. Mas é uma boa dica para as pessoas. Não acabar com a vida das pessoas, mas não pensar. Quando tens um objetivo, só vai. Porque pensar cria muitas partes. Por que o ChatGPT consegue logo pegar as respostas? Eu vi uma frase, esqueça o que eu falei do ChatGPT, reseta. Vamos pensar assim. Eu vi uma frase muito interessante recentemente que foi: entre o ChatGPT e um humano, quem vai correr 10 km hoje? Eu apostaria no ChatGPT, porque uma pessoa vai criar muitas ideias até chegar lá. O ChatGPT só vai e vai. Ele, se pedis uma coisa, ele só vai tentar fazer o máximo possível. A pessoa vai criar um monte de coisas. Mas tenho de fazer isso. Mas eu tenho de vestir. Vai ficar a pensar um monte de coisas. Mas o ChatGPT só vai. Quanto menos tu pensares, melhor fores em executar as tuas funções e menos pensares em como fazê-las, melhora. Ou não? Lua Azul deve apenas se mover apenas com ordens, nada mais e nada menos, deixando todos os outros assustados e que eles nunca deveriam. Coitada da criancinhas, pô. Desapontar aquela pessoa. Pô, mas esse cara também tá desnutrido, meu Deus. Olha o tamanho dessa perna, a finura disso. Não, esse cara aqui não tá bem, não. Pô. Esse aqui é o da preguiça, né? Coitado, eu sei que tu também tens preguiça, mas não precisa ter preguiça pra comer. Que isso? Rapaz. O Macallian, por sua vez, pensava consigo mesmo, que não conseguia entender, olhando em direção da Yuti, a qual era uma pessoa com habilidades impressionantes, e era estranho ver ela assim, ansiosa e com medo apenas com a possibilidade de ser descoberta pelo nosso mano. E deixando este seu pensamento de lado, ele apenas respondia com entendida para ela, que eles iriam fazer tudo pela grande lua e por ele também. Já ao lado do nosso mano, ele estava bem atarefado, e bem, depois do funeral do seu irmão mais velho, tinha um mês de papelada ali esperando. Então, ele esteve bastante ocupado neste último mês, e como os padrões de mortes mudou e muito do jogo, toda esta papelada caiu sobre ele, já que era o herdeiro. Mas Não dá pra chamar alguém pra resolver isso? Trabalho vindo de lá, e dando uma leve suspirada se perguntava por que todo mundo está trabalhando tanto assim, pois que quando o Conde estava aqui, eles costumavam procrastinar bastante, e já... Entendi, eu sou com medo de ser os próximos a irem de Vasco, por isso todo mundo tá se esforçando. Será que é isso? Os simplórios trabalhadores aqui estavam se cagando de medo, tendo visto ela, pensando que em qualquer erro que eles possam cometer, a eternada de madeirada sincera para todos. Sabia? Corte das caras surpresas das poucas ideias do nosso maninho Evans. E corte do porquê dele estar tão surpreso assim. Um baile. Baile este onde o incrível louco, foi da chique. família Palácio se fazia presente ao lado do seu honorável cavaleiro. Inquieto, mal acabando de chegar lá, que ele falava consigo mesmo que estava cansado já. Este é um baile aristocrático, da parte sul do reino, uma troca normal entre nobres. Em outras palavras, é normal a sua presença aqui, já que em breve ele iria se tornar um conde. Seriamente sério lá, ele dizia a si mesmo que iria agarrar. Não foi herdado? Já não se tornou herdeiro? Ou não dá? Será que quando muda para uma pessoa não pode mudar rapidamente para outra?
porque foi do pai para o irmão do Prota, depois do irmão do Prota para o Prota. Será que é isso o problema? Esta oportunidade. Não entendo nada disso de monarquias. Um novo contato, já que formar contatos é algo crucial para o futuro pacífico. Porém, entretanto, e todavia, Todo mundo fugindo. a fama do terrível Conde Alan já havia se espalhado. Já? Ninguém, exatamente ninguém queria conversar com ele. Enquanto Evans tentava lá segurar suas risadas, pedia para que ele não ficasse chateado e tal, ele apenas se afastou lá, pensando que isto já era o esperado. E por isso que falava que iria ver ele mais tarde. Enquanto andava pelo local, dizia consigo mesmo que sabe bem que eles lhe desprezam por ser de classe baixa e sem finesse alguma, já que seus irmãos eram até que bem famosos, por assim dizer. No entanto, ele estava convicto Não é por isso, Prota, tu sabe. deles no dia de hoje, pegando uma taça de vinho ali da mesa, chamando a atenção de uma nobre morena que ali estava por perto, comentando que este vinho tinha um aroma único. E este Rapaz, a cara do cara! O olhar de mil jardas de nosso mano, comentando que era uma ótima fragrância, com este mesmo rostinho, só que 10 vezes pior, perguntando para esta nobre morena se ela gostaria de algumas garrafas deste vinho em sua casa. E dali, né, véi? Morena assustada com perfeição, esse sabe. Uma pena, né? Que não era isso que ele queria, ficando lá sem palavras, vendo ela correr o mais rápido possível. Um falatório acontecia a seu respeito, enquanto ele suava frio, pensando que não estava saindo bem como esperado. Por que o cara fica estranho, rapaziada? Isso é um truque de iluminação que todo mundo já viu, mas não consegue reconhecer geralmente. Claramente, ele tem... Está fazendo a luz ficar assim, que dá uma sensação de estranheza para o corpo, porque nós estamos habituados a luz vir de cima. Se a luz vem de baixo, é estranho para nós, porque o nosso cérebro não dá para entender o que está acontecendo, porque durante milhares e milhões de anos a humanidade teve sempre luz vinda de cima e apenas. Por isso o nosso cérebro tem isso há pouquíssimo tempo, luz vinda de baixo, é estranhíssimo para nós. Por isso é que isso é estranho. Até quando nós carregávamos tochas na mão, geralmente era acima. Não vais colocar uma tocha aqui debaixo da tua mão, né? E fogueiras geralmente ficava muito mais de frente do que de cima. Então nunca tivemos habituados a essa imagem de vinda de baixo. Por isso é muito estranho para nós. Por isso é que as imagens que quando foram demonstradas aqui, as carinhas estranhas, a luz ficava sempre cada vez mais... Ficava muito iluminada na parte de baixo e pouquíssimo iluminado na parte de cima. Outra coisa que acontece aqui também é esconder bastante o olho. Que o olho é a janela da alma. Por isso, se tapares o olho, a pessoa não tem carisma algum. É impossível ter carisma sem olhos. Curiosidades dadas, bora continuar. A seu respeito, enquanto ele suava frio, pensando que não estava saindo bem como esperado. Mais uma vez, o Evan ia até ele e pedia para que ele não se chateasse e, claro, segurando ao máximo suas risadas. Dentro daquele baile, vimos a Keras, enquanto ela ficava falando lá que estudou tanto sobre vinho, se tornou sommelier de vinhos para depressão era sua expressão aqui, pensando que o Palácio havia se tornado bem mais famosa do que esperado. E por causa destes rumores, todo mundo está ali evitando. Com isso, ele comentou com Evans que iria tomar um ar e opa, ruivinha! Panturrando com os doces. Vendo ele sair do local, esta linda ruivinha aqui, ó, olhava em sua direção e murmurava de... Luva bonitona, pô, nunca tinha visto isso. Leve com sua boca. E o canto, vimos o Alan. De repente, alguém chamava sua atenção, o que até deixava ele feliz por ter alguém que queria conversar com ele. Olhando em direção da porta, se perguntando o que ninguém. Esta pessoa, uma voz vinha de baixo e falava que estava ali. Era esta garota aqui, ó, que seu nome era criança. Lotia, a filha do Duque Altia. Com a sua poker face lá, ele dava um olá para ela, pensando que a família Altia é uma das principais famílias. Eu já vi esse nome, Austia. Será que é do Manhuá? Famílias que jogam nas sombras, conhecido também como os encrenqueiros do norte. Ele já começava a ficar triste já, falando consigo mesmo que era certeza que ela, essa garota aqui chamada Lotia, não era uma pessoa normal. Olhando para ela e pensando que não se lembrava dela nem no começo do jogo e nem em nenhuma parte dela, ou que nem no jogo ela aparecia. Diante daquela sua expressão, a Lotia pedia para que... Rapaz, mas o Prota usou a mesma técnica que eu tava a falar há pouco. Muito iluminado em cima, pouco iluminado... Quer dizer, muito iluminado embaixo, pouco iluminado em cima. Estranhão. Emprestasse sua força. Assim falando que em breve ela iria... Outra coisa que acontece aqui também... É muito pontiagudo o olhar, não é muito arredondado, é muito quadrado, dá uma sensação de imponência. E muitas pontas, muitos triângulos, também pode ser uma questão de raiva. Por exemplo, o Bakugou é baseado sempre em triângulos, que é um cara muito raivoso, que coloca muita agitação.
coisas redondas remetem a fofura, infantil. Pontiagudo geralmente representa ação, dinamismo e agitação. Pedia para que Coisas quadradas representam imponência. Reverência não, mas coisas resistentes também. ele emprestasse sua força, assim falando que em breve ela iria perder a sua vida. Ela estava bem ansiosa para Por exemplo, aqui, fofura, olho redondo, carinha mais arredondada, boquinha arredondada. a verdade, lhe falando que em breve alguém iria tirar sua vida. E bem, esta garota nasceu de uma amante da família Altia, e ela foi protegida pelo seu pai até então. Mas como a condição do conde piorou, ela se deparou em uma situação terrível. Ao falar sobre esta sua breve história, comentava que as suas irmãs mais velhas estavam querendo tirar sua vida, e por isso que veio aqui lhe pedir ajuda. Ala ainda não conseguia se O Prota já passou por isso, nem sabe, mas já passou. lembrar dela, chegando na conclusão que então ela já deveria estar morta quando o jogo foi lançado, e por isso que ela não apareceu. Ela continuava insistindo, falando que com a ajuda do Alan poderia sobreviver, mas antes que ela terminasse essas suas falas, ele respondia que teria de recusar. E antes que ela pudesse falar que iria lhe dar metade de sua fortuna, ele saiu do local, falando que agora iria embora. Se bem que o Prota já tem dinheiro, né? Quando o filho ele pensava consigo mesmo que mal conseguia garantir a sua segurança. E quem diria Mal consegue. Todo mundo que pensa em atacar, tu morre, Prota. Como é que mal consegue? Quem dirá que ele poderia garantir a segurança dessa garota? E mesmo que ele queira ajudar, não é uma coisa a qual ele pode fazer agora. No entanto, antes de ir, olhava em direção desta mesma garota chamada Lottie, a qual não fazia ideia de quem ela era. Tinha visto aquela sua expressão, com o rosto quase que como se falasse, que todas suas esperanças haviam escapado de suas mãos. Ao ver isto, fez ele dar uma leve afada, e assim falava para ela que mesmo que não pudesse lhe ajudar, lhe desejava sorte, esperando que ela achasse alguém que pudesse lhe apoiar e que fosse forte também. Coitada. Enquanto observavam Alan, certas pessoas comentavam que a Altia havia se aproximado da Grande Lua, perguntando se teria de ser gentil, entre aspas, com ela ou não. Uma Kalian e a Rina, com ela respondendo que não, que estava tudo bem de acordo com suas informações, que ela, a Lottie, era a única da família Altia que não estava conectada com a Avalon. Olhando... Ah, foi daí que eu lembrei. A Avalon é família dela, mas é a família que estes carinhas aqui estão querendo acabar. Agora lembrei. Entendi. em direção da Bem que eu lembrei que de algum sítio, era do próprio Marroá, não é do outro Marroá, deste mesmo Marroá. mesma, falando que ela era a única como faz parte da missão do Radan. Em poucas palavras, mesmo sem ela saber, ao menos sem saber de nada, já está sendo meio que ajudada, entre muitas aspas, pelo nosso mano. Muito. Quer dizer, ajudada tá sendo ajudada. Ela não sabe de onde é que veio. Talvez ela até se suponha certo com base no que ela disse, mas enfim. O Macalian comentava que logo todos de Alt iriam perder a sua vida, e sim a Rina respondia que eles iriam prosseguir de acordo com a ordem da Lua Vermelha, que ambos iriam garantir de bloquear Oh, mas esse cara aqui não tá dormindo bem não. Putz, são joelhas do cara. as informações e garantir que nada iria chegar até o Alan, tendo em vista ele em si, daquele certo canto deste grande baile. E bem, o nosso mano precisa ver se perguntar. Ui, essa morena aí... Morena não. Essa ruivinha aí tá olhando pra o Protinha. Tô curioso, mas vai ficar só pro próximo vídeo. Então, segue, deixa o likezinho aí que eu quero muito continuar vendo neste Marroá. Tá bacana. Eu acho que dá pra ir bem. Primeira hora do Marroá vai sempre ser mais ou menos. Não tem nenhum Marroá que... Meu Deus, que primeira hora maravilhosa. Que primeira hora sensacional. Se tiver, diz-me aí nos comentários que eu agora de cara não lembro de nenhuma Marroá que, meu Deus, que Marroá início absurdo, que hora legal, que primeira hora legal, meu Deus, que incrível. Não, tem um, Zenith, o Marroá do Zenith, esse Marroá, primeira hora maravilhosa, incrível. Tem um primeiro capítulo, o capítulo 0, mais o primeiro capítulo, absurdo. Esse Marroá é muito bom. Inclusive, tá aqui, se tu quiser ver, tá aqui. Se quiser ver o Marroazinho, a minha entrevista com o Arcmon, sim, eu fiz uma entrevista com o Arcmon. Tá aqui também, muito bom, recomendo-te mais. É isso, fica bem, valeu e fui. Tchau, tchau.